O Real Madrid voltou a vencer, eram 3 jogos consecutivos sem vitória para o time do técnico Carlo Ancelotti, que fez 1-0 no Alavés, jogando fora de casa pelo Campeonato Espanhol. Um resultado importante para o Real Madrid se manter na briga pelo título de La Liga. O Barcelona é líder com 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mas uma vitória mais importante ainda para dar confiança para um time que vai precisar de uma grande remontada, de uma grande virada para seguir adiante na Liga dos Campeões. Lembrando que o Real Madrid perdeu o jogo para o Arsenal na ida na semana passada por 3-0. Agora vai precisar virar esse placar para seguir adiante na Liga dos Campeões. Nesse jogo contra o Alavés, o técnico Carlo Ancelotti poupou os jogadores. Vinícius Júnior e Jude Bellingham começaram no banco de reservas, só entraram no segundo tempo. Arda Güler foi titular no ataque junto com o Rodrigo e Kylian Mbappé. O Real Madrid começou o jogo sofrendo. O Alavés é o time que mais marca gols nos primeiros 15 minutos de partida no Campeonato Espanhol, mas não conseguiu marcar o gol no Real Madrid, que teve aos 19 minutos um gol anulado por uma falta. Seria o primeiro gol do Real Madrid na partida, mas acabou sendo anulado. Aos 30 minutos de jogo, o Real Madrid sofria, não conseguindo dominar o jogo, não conseguindo controlar a bola. E aos 33 minutos, uma pancada de fora da área com um chute de canhota. Eduardo Camavinga marcou o gol que deu a vitória ao Real Madrid, o único gol do jogo. O Camavinga, que foi suspenso no jogo da Liga dos Campeões, a ser expulso no final da partida, jogou essa partida contra o Alavés e foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo, fazendo um grande jogo. Ele e Tchouaméni foram os dois volantes do Real Madrid nessa partida. O Tchouaméni, que não jogou o jogo de ida contra o Arsenal, mas que está de volta para a partida de volta. Já o Camavinga jogou o jogo de ida e está fora por suspensão na volta. Mas o lance mais chamativo do primeiro tempo, depois do gol de Eduardo Camavinga, foi a expulsão de Kylian Mbappé. Aos 38 minutos de jogo, o Mbappé faz uma duríssima entrada com as travas da chuteira na panturrilha do jogador do Alavés. Inicialmente, o árbitro dá cartão amarelo, o VAR chama, o árbitro revisa e, portanto, expulsa Kylian Mbappé do jogo. Depois da partida, David Ancelotti, que hoje foi o técnico do Real Madrid na beira do gramado, já que Carlo Ancelotti estava cumprindo suspensão, disse que Mbappé é consciente do erro cometido e que, inclusive, pediu desculpas para o jogador do Alavés e no vestiário do Real Madrid pelo erro que deixou o time de Carlo Ancelotti praticamente 30 minutos de jogo, até a expulsão do Alavés que veio no segundo tempo, com um homem a menos na partida. O Real Madrid teve que se reajustar para conseguir se defender e tentar, numa bola do contra-ataque, ampliar a vantagem sobre o Alavés. Kylian Mbappé recebeu o cartão vermelho direto, portanto, vamos ver quantos jogos o Comitê de Disciplina da Espanha vai dar de suspensão ao jogador francês. Para esse tipo de entrada costumam ser de 2 a 3 jogos, porém, se entenderem que houve violência na entrada, mais do que o normal, já ele pode tomar uma suspensão de mais partidas e aí poderia, em eventual número de jogos de suspensão, perder a final da Copa do Rei da Espanha. Mas, em princípio, se considera que Mbappé vai ter entre 2 e 3 jogos de suspensão por esse cartão vermelho. Como eu disse, depois da expulsão do Mbappé, o Ancelotti, na figura do seu auxiliar, não fez substituições no jogo, deixou tudo para o segundo tempo. Quando saíram de campo, Arda Güler e Rodrigo para a entrada de Jude Bellingham e Vinícius Júnior para tentar aproveitar mais o contra-ataque. E aí uma falta em Vinícius Júnior, que o jogador do Alavés, Manu Sanches, também é expulso. Uma entrada bastante parecida, uma falta parecida com a que o Mbappé cometeu. Travas da chuteira na panturrilha, dessa vez do jogador do Real Madrid. E aí o jogo se iguala, ficam 10 contra 10. E entra a partida num momento um pouco caótico dos dois times tentando empatar o jogo e o outro ampliar a vantagem. Mas é verdade que com nenhum acerto para nenhum dos lados. O Real Madrid ainda tem uma boa ocasião com o Jude Bellingham, que acaba na defesa do goleiro do Alavés, e pouca coisa mais aconteceu no jogo, além das expulsões, dos muitos cartões amarelos, 4 para cada lado, e de uma partida, digamos que, na toada do que a gente tem visto do Real Madrid nessa temporada. Não foi um grande jogo do Real Madrid, mas a vitória foi considerada muito importante, porque o time se mantém na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Barcelona é líder com 4 pontos a mais.
E o Real Madrid pega confiança para o jogo mais importante da temporada até aqui, que vai ser na quarta-feira contra o Arsenal, quartas de final da Liga dos Campeões, o estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid precisa de uma virada com 3 gols a mais, 3 ou mais gols, para igualar a eliminatória ou para conseguir a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. Boa notícia para o Real Madrid, o retorno de Dani Ceballos, que entrou em campo já nos acréscimos da partida, esteve mais ou menos uns 6 minutos em campo e já deu para ver que o Real Madrid, com o Dani Ceballos, tem uma capacidade maior de controlar a bola, portanto, de controlar o ritmo do jogo. Depois da partida, o David Ancelotti não quis confirmar se Ceballos vai ou não ser titular no jogo contra o Arsenal, mas essa possibilidade existe. O Luka Modric não teve minutos nesse jogo, inclusive aqueceu e não jogou, o que é estranho, porque geralmente quando ele aquece ele entra em campo, mas não aconteceu isso. E o Dani Ceballos é a melhor notícia possível para o Real Madrid, pensando no jogo contra o Arsenal. O Real Madrid ficou 3 jogos consecutivos sem vencer, eram 2 derrotas seguidas, então essa vitória era importante para somar pontos e também para sair do momento estranho que o time está vivendo, mas a verdade é que contra o Arsenal o Real Madrid vai precisar jogar muito mais do que jogou contra o Alavés, que conseguiu uma vitória aí pela mínima. As últimas 6 vitórias do Real Madrid foram por apenas 1 gol de vantagem. Desde janeiro, o time não consegue uma vitória por 3 gols de diferença sobre o seu rival, que é o que vai precisar para igualar a eliminatória contra o Arsenal. Ponto positivo também é que o Real Madrid sai de um jogo sem sofrer gols, vinha de 11 gols sofridos nas últimas partidas. O Ancelotti tem destacado que a solidez defensiva tem sido um problema, portanto, não ter sofrido gols. É verdade que o Alavés até chutou mais, finalizou mais do que o Real Madrid na partida, mas não foi efetivo nas finalizações no alvo, portanto, o Real Madrid não teve tantas dificuldades como costuma ter com adversários de um nível maior, lembrando que o Alavés briga para não cair dentro do campeonato espanhol. Um Real Madrid que consegue essa confiança necessária para tentar a virada, que vai precisar contra o Arsenal na quarta-feira se quer seguir adiante na Liga dos Campeões. O técnico Carlo Ancelotti, como eu dizia, cumpriu suspensão, não esteve na beira do gramado e também não concedeu a entrevista coletiva. Quem falou com os jornalistas foi o seu filho, seu auxiliar, David Ancelotti, que disse que o Ancelotti, a gente viu ele um pouco abatido na entrevista coletiva prévia a esse jogo, disse que ele vai estar com os ânimos recuperados para a entrevista coletiva de terça-feira na prévia contra o Arsenal. O Ancelotti, nessa temporada, deu 105 entrevistas coletivas, a única que ele não deu foi essa nesse domingo, já que o seu filho estava comandando o time na beira do gramado. Um Real Madrid que vai tentar a virada contra o Arsenal, lembrando que esse jogo é na quarta-feira, jogo mais importante da temporada até aqui, na qual o Real Madrid vai precisar de uma virada, porque o Arsenal venceu o primeiro jogo por 3-0 lá na Inglaterra.